Senhor presidente, é um prazer poder apresentar nosso caso da saúde aqui, senhores companheiros da mesa, senhoras e senhores. Queria agradecer a oportunidade também, além do Instituto ICOS, em nome do BioBrasil da Fiesp. A nossa meta é apoiar entidades da saúde usando a nossa estrutura da Fiesp para poder usar aquilo que pode beneficiar o setor. E uma das áreas principais que nós temos é apoio à inovação no setor da saúde no Brasil e como ter sucesso ao longo do tempo. O professor Thierry apresentou várias oportunidades que existem no Brasil, são inúmeras as questões e o desafio é sempre como conseguir que isso se transforme em realidade. Uma rápida análise da inovação que nós temos e os desafios. O Brasil tem uma dívida com a população na área da saúde enorme, é um eterno desafio atender essa população. Tem um orçamento limitado, uma Constituição que permite uma interpretação quase extremista dos direitos da população e das obrigações do Estado. Esses desafios podem, em parte, ser atendidos com processos, produtos e serviços inovadores. O país deve sempre fomentar essa criatividade para obter melhoria constante no seu sistema. A saúde é uma das áreas de maior índice de inovação no mundo. Infelizmente, o setor público, que deveria nortear essas ações, está acéfalo. Tivemos, recentemente, 2 ministérios que afetam diretamente a inovação no nosso setor, que é o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência e Tecnologia, que foram loteados e entregues a troco de nada. No momento, o que menos se discute e que se ouve é sobre saúde e sobre ciência e tecnologia nesses ministérios. Mas nós temos que continuar nossa luta para convencer a melhoria do setor. Como? O primeiro que nós fazemos são comparações com países em vários graus de desenvolvimento, tamanho, educação e tecnologia, que obtêm sucesso nessa área de inovação. Eu não vou entrar nos países. Os Estados Unidos, que sempre tem uma grande vantagem nesse tamanho, o maior mercado do mundo, mas você pode ter o Canadá, você tem Israel, você tem a Holanda, você tem a Coreia, com grandes sucessos, e não são países maiores do que o Brasil. E nós temos estudos e análises no país para usarmos como metas e índices. O Brasil é reconhecido por ter uma população altamente empreendedora. Imaginamos que parte disso se deve às dificuldades que nós temos aqui. Temos que encontrar saídas. Temos entidades de fomento com os mais variados programas de inovação, vários deles excelentes. Existe um mercado que busca uma melhoria de eficiência e redução de custo, além do mercado mundial, que sempre busca opção inteligente. Eventos que provocam criatividade, normalmente privados, têm sempre uma excelente resposta, tanto de público como proposta de ideias. Hoje mesmo participamos de um evento no Sírio-Libanês, onde tiveram 290 propostas de inovação, 90 casos aplicados e onde se chegou aos finalistas, os vencedores hoje. Como isso, durante o ano, centenas de programas desses levam a uma quantidade enorme de propostas. ICTs e universidades têm conhecimento, têm capacidade, têm estrutura para apoiar. Novas ideias e novas startups são geradas diariamente no país. E por que não vingam? Por que não andam? Por que ficam no meio do caminho? Raramente o que se vê na inovação, uma empresa local e de atuação mundial. Por que as soluções não chegam ao SUS ou não chegam ao mercado privado? Porque entra em cena o Estado brasileiro. E o desafio é como mudá-lo. Simplificar é a meta. Tem a imagem que eu tenho sempre, tem nos parques de diversão, um brinquedo que é de um jacaré que sai da cabeça dele, do buraco, e você dá uma cacetada na cabeça do jacaré para voltar. É mais ou menos a imagem que eu tenho do Estado. Saiu, botou a cabeça para fora, pau nele. Os desafios que nós temos, o que funciona, como melhorar. Fomento, FAPESP, funciona maravilhosamente bem e tem continuidade. FINEP, também existe. Financiamento Finame, cartão BNDES, funciona, nós conhecemos e o sistema anda. Mas muita coisa não funciona. Como é que nós podemos criar, melhorar ou eliminar? Primeiro, o ambiente hostil, tributário, legal e regulatório. Isso é uma velha briga que dá um seminário inteiro. Regras claras.
os programas anunciados ou requentados que nunca entram em vigor, que nunca são regulamentados, que entram e saem sem alcançar nem medir sua eficiência e seu resultado. Todos anunciados nos últimos anos foram cancelados. Nós gastamos mais dinheiro de passagem para ir a Brasília para audir o programa e depois voltar para ver que ele faz do que investindo em inovação no nosso setor. E nós fomos como claque, e não ganhamos nem sanduíche de mortadela e nem o ônibus. O Reintegra entrou e terminou. Lei do Bem, cancelaram. Fast Track, nunca existiu. Desoneração da folha, foi e voltou. Redução tributária para a saúde, aprovaram e não regulamentaram. Bom, isso, vários, mas tudo isso é só uma Brasília para aplaudir. Então, nós temos, melhor ter menos regra, mas que elas sejam claras e constantes. Nós temos que saber com quem nós estamos fazendo. Regularidade. Os processos de longo prazo e longa duração, as pessoas têm que aprender como utilizar os processos, como utilizar o sistema. Está aqui o professor Brito, que tem um sistema na FAPESP que funciona a longo tempo, e todos conhecem, e ainda assim precisa de divulgação constante. O pessoal tem que ser técnico, não político. Os programas têm que ser de Estado, não de governo. O uso não político dessas condições. E tem que ter consistência, utilidade e clareza. Direcionamento. Às vezes, direcionamento nas pesquisas e inovações podem gerar resultados fantásticos. E por que inovadores precisam de direcionamento? Porque imaginam que naquela linha terão apoio do governo quando o produto ou o processo for lançado. Nem sempre é desse jeito. Mas nós tivemos um caso do Inova Finep, onde o direcionamento das pesquisas levou à multiplicação por 10 do número de empresas que entraram e prepararam e apresentaram o seu resultado, simplesmente porque foram definidas as linhas de ação. Legislação para parcerias. Hoje nós temos uma dificuldade, tanto nas parcerias, que já melhorou muito com as universidades e as empresas, mas, por exemplo, eu não posso hoje recompensar um funcionário que teve uma boa ideia, porque senão integra o salário. E eu não posso fazer uma parceria com um pesquisador, porque ou eu vou acusar ele de corrupto, ou eu vou ter depois que integrar ele na folha de pagamento. É muito complexo. A remuneração, premiação ou retorno tem sempre um alto risco de contingência. E aí, quando você vai pegar uma empresa que está com esse sistema no mercado, e ela vai negociar até com outra empresa, entra a contingência, todo mundo pula fora. A legislação deve ser simplificada para permitir parcerias, remuneração sem incorporação, tributação excessiva e riscos legais. Segurança jurídica. Lei sem definição. O caso da Lei do Bem foi muito emblemático. Lançou-se a Lei do Bem, você podia apresentar no Ministério de Ciência e Tecnologia quanto você ia fazer, quanto você ia deduzir. O Ministério não devolvia para você, simplesmente você aplicava e você descontava depois de renda. Depois de 3 anos, o Ministério disse, não aceito a tua proposta. A Receita Federal foi lá e multou as empresas. Foi uma coisa que ele não tinha dito. Incentivos dúbios. Contratos entre as partes. O mercado, apesar de ser reconhecido como um dos 10 grandes mundiais na área da saúde, essa classificação serve para os serviços, principalmente, e um pouco na área de fármaco. Na área de produtos para a saúde, nós somos menos de 0,5% do mundo. O Brasil só é um mercado de produto para a saúde de 25 bilhões de reais, sendo que 35% é feito no Brasil, o resto é importado. Usando o exemplo de países com mercados menores do que os nossos, podemos usar o mesmo sistema. Por que países menores têm foco e crescem e conseguem crescer? Encomenda tecnológica e incorporação. O Brasil fomenta, mas não compra. Ele paga o desenvolvimento, mas não incorpora o seu produto, não encomenda o seu produto. Não inclui no sistema de compras, não encomenda inicial, como fazem alguns países. Alegação de que a lei não permite. Muda-se a lei para justificar ações consideradas ilegais, mas para beneficiar isso não se muda a lei. Não se propõe alteração para ensinar mercado. E a justificativa? Isso cria brecha para corrupção. E eu pergunto, mais? Isonomia. Nós não precisamos de proteção, não precisamos de proibição da importação, não precisamos nada. Só precisamos da mesma condição que existe no exterior. Não sei se o presidente sabe, mas um hospital público ou filantrópico importa isento de imposto. E quando compra no Brasil, paga todos os impostos. É um desincentivo ao contrário. Taxa da Anvisa, uma empresa de $1 bilhão no exterior,
usa uma empresa pequena e paga a menor taxa de R$ 1.200 para registrar seu produto. Uma empresa nacional paga pelo tamanho dela no Brasil, R$ 48.000 por um mesmo produto. Tributação e taxas. Além de ser um dos maiores tributadores da saúde, que deveria ser isenta, impede qualquer pequena empresa de ter algum crescimento. Aumentou um pouco, mata. Taxas da Anvisa sem critério, já foi falado. Prazos de recursos que não retornam. Compras públicas, hospitais públicos usam verba pública e não dão preferência para o local. Vai dar preferência para protecionismo? Não precisa. Define qual é a regra, quanto vai pagar e quem puder mais, leva. Internacionalização. Isso é o outro motivo pelo qual a empresa local não consegue ir para o mundo. O brasileiro é muito fechado no nosso mercado, enquanto os países que eu citei têm como foco o mercado mundial. Nós precisamos de quê? O brasileiro precisa se internacionalizar, isso depende da cultura nossa. Mas o governo tem que aprender a promover o país. Tem um caso, não sei se vocês viram no final de semana, no Fantástico, a Polônia está fazendo uma publicidade nos intervalos. Está mostrando os seus produtos médicos, a Polônia. O Brasil, quando faz a sua divulgação lá, leva a banda como é que chama lá? Da escola de samba, não sei das quantas. Mostra o índio, mostra a floresta amazônica. É tudo muito lindo. Mas não vende tecnologia. Ninguém confia no nosso produto. E a Polônia está vendendo produto médico aqui. Velocidade e burocracia, diminuição de custo, aumentar. Nós temos tempo, nós demoramos muito tempo para poder colocar o produto no mercado. Isso é essencial. Tudo que eu estou falando são ações práticas e rápidas, até de menos governo. Se não nos ajudam, pelo menos não nos atrapalhem. E deixa que as empresas funcionem. E apoio de gestão. Pesquisador e inovação nem sempre é um bom gestor. Isso é uma coisa que precisa ser ajudado. Ele vai até um ponto, depois ele não consegue deslanchar. Esses são alguns dos desafios. A questão é como fazer isso acontecer. Fóruns como esse sempre trazem ideias fantásticas. O Brasil tem que simplificar. O resto as empresas fazem. Obrigado.